Boa tarde, povo. Vamos continuar então o estudo dos principais corpos tridimensionais e no vídeo 1 vimos o prisma, portanto uma figura que tinha duas bases congruentes. Vou fazer isto mais ou menos. Tem que ser congruentes, portanto tem que ocupar o mesmo espaço. E este objeto convencionou-se chamar prisma. Depois viram que podia ser prisma oblíquo, podia ser prisma reto. A área era o dobro da área da base, porque elas são iguais, mais a área lateral, e o volume era a base vezes a altura. A base vezes a altura, e a altura tinha que ser calculada por meios próprios. Portanto, tem que, por um lado, calcular a área da base, a área de um polígono, com a técnica que aprenderam no Fundamental, e a mesma coisa com a altura desse objeto. Bom, o objeto de hoje é a pirâmide. Então, pirâmide é o nosso objeto de estudo hoje. Ele é bastante semelhante ao prisma, só que a diferença é que a base respeita a mesma regra, mas tudo isto vai ser unido a um ponto. Tudo vai ser unido a um ponto. Em vez de ser um plano, vamos ter um ponto. Ok? Portanto, a pirâmide é semelhante ao prisma. Estão a ver? A parte de baixo comporta-se da mesma maneira, mas a parte de cima, em vez de ser um plano congruente, um polígono congruente com o de baixo, com a base, é um ponto. O que simplifica bastante o objeto, mas complica em algumas coisas também. Então vamos ver isso, estabelecer as fórmulas principais, e no vídeo de amanhã vamos completar com o tronco da pirâmide e mais uns complementos de poliedros, para depois passarmos para o cone e os corpos redondos, creio eu. Não sei se não disse aqui alguma besteira e se está mais alguma coisa pelo meio caminho antes dos corpos redondos. Que para poliedros de Platão é. Depois passamos para os corpos redondos, portanto 3 vídeos de poliedros e depois mais 3 vídeos provavelmente de corpos redondos. Então, pirâmide, página 166. Claro que começa com as habituais imagens das pirâmides egípcias, e a definição está logo na página 166. Os elementos de classificação da pirâmide. Novamente, o vértice, importantíssimo aqui na pirâmide. Não é? Este ponto ao qual ligam depois todas as linhas da base, porque depois todos os pontos aqui da base, vocês podiam pensar numa linha que chega até ao vértice para formar toda a pirâmide. Eu só considerei aqui os 4 vértices da base a ligarem ao vértice que define a pirâmide. A base, aqui em baixo, estou aqui a seguir a página 166. As arestas laterais, que neste caso eu represento uma com 4 arestas laterais, repito, vértices picam, arestas cortam, para quem tem dificuldade de memorizar. Isto é uma aresta lateral, isto é outra aresta lateral, e como eu coloquei aqui em baixo um quadrilátero, temos 4 arestas laterais. Temos 4 faces laterais, uma base, e também temos 4 arestas laterais. E, finalmente, a altura da pirâmide. A altura da pirâmide volta a ser a mesma coisa. Considerado o plano da base, o que nós fazemos é baixar uma perpendicular do vértice até à base, e isto aqui chama-se altura da pirâmide, que vai jogar depois um papel importante no cálculo do volume, tal como a altura funcionou para determinar o volume do prisma.
Portanto, quem entendeu prisma no vídeo 1 está aqui como peixe na água, porque a pirâmide é semelhante ao prisma. Quem não entendeu o prisma tem aqui uma segunda oportunidade de entender o que estamos a falar e depois, se calhar, voltar atrás, ver o prisma, rever e entender. Isto não são assuntos difíceis. Este capítulo dos sólidos não é um capítulo difícil. Difícil era a trigonometria, portanto, não há nenhuma razão para vocês não terem sucesso na compreensão deste capítulo. Então, dependendo da base, estão aqui várias classificações para pirâmides. Temos uma pirâmide triangular, mais uma vez ia editar o vídeo e colocar as imagens, página 167. Pirâmide triangular porque a base é triangular. Esta é uma pirâmide quadrangular porque a base é um quadrilátero. Poderemos ter uma pirâmide pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal, por aí fora. Dependendo do número de vértices e que tem a base. Então, aqui problemas de exercício já para classificação. Pirâmide regular. Uma pirâmide diz regular se o polígono da base for um polígono regular. Recordo, polígonos regulares são polígonos que têm lados todos iguais. Por isso, os polígonos regulares que vocês conhecem são o triângulo, equilátero, quadrado, pentágono, por aí fora. Portanto, uma pirâmide diz regular se a sua base for regular. As arestas são congruentes entre si. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ela não pode ser torta, não é? Tem aqui um quadrado. Se eu colocar a pirâmide toda torta, reparem que esta aresta aqui é muito maior do que esta aresta aqui, não é? Portanto, se eu colocar a pirâmide torta, oblíqua, ela deixa de ser regular. Portanto, pirâmides regulares são aquelas piramidezinhas do Egito, não é? Com uma base, ela própria regular, quadrado, por exemplo, e o vértice bem localizado aqui no meio, no centro de massa, ou no centro geográfico, no baricentro, não é? Do objeto, e depois todos os vértices. Esta aqui será tracejado, porque fica atrás, esta fica à frente, esta fica à frente, e esta é visível. E esta seria uma pirâmide quadrangular regular. Uma pirâmide regular com uma base, um quadrado. Coisas que se podem dizer aqui. Olhem, se as arestas são todas congruentes, esta aresta é congruente com esta, dependendo da altura, este triângulo que aqui está, esta face que aqui está, este lado é igual a este. Portanto, as faces laterais de uma pirâmide são todas triângulos isósceles. Coisas que se podem concluir a partir da definição de pirâmide regular. As faces são triângulos isósceles. A apótema da pirâmide regular é a altura de uma face lateral relativa à aresta da base. Então, a apótema é esta altura aqui. A apótema da pirâmide é a altura baixada em relação à base. Espero não ter dito aqui nenhuma bobagem. Ora, a apótema é G. Exato. A apótema é esta coisa que aqui está. E a altura, logicamente, pode-se ver para aqui, é H. Então isto aqui, a apótema, aqui no livro, é classificado com a letra G. Então nós temos aqui duas coisas, dois elementos importantes na pirâmide. A apótema portanto, é a altura em relação aqui à base da aresta. Apótema G. E a altura, que é naturalmente para o baricentro, não é? Descida cá para baixo. Uma vez que a pirâmide é regular,
a altura é isto que aqui está. Vou colocar aqui para o centro. Isto aqui é H. São os dois elementos. Logicamente, se eu considerar a apótema da base, recordem a apótema, por exemplo, um triângulo equilátero, a apótema era isto, um quadrado, a apótema, vou dar aqui G, a apótema do quadrado era isto, e assim sucessivamente. A apótema servia para calcular a área, a apótema servia para calcular a área das figuras regulares. A apótema está aqui, novamente, neste caso 1, 2, 3, 4, 5, se for um pentágono e assim sucessivamente. As apótemas, a apótema do quadrado, aqui em baixo, está aqui também. Está aqui um ponto médio. Agora já não é a apótema da pirâmide, é a apótema do quadrado da base. Então, temos aqui um lindo teorema de Pitágoras, não é? Temos aqui um lindo teorema de Pitágoras. Se eu chamar M a apótema da base, que é um quadrado, vão ver? Apótema. Aqui vamos utilizar a G3M, porque já temos duas apótemas. Né? Temos a apótema da pirâmide aqui, a apótema da pirâmide, e temos a apótema do quadrado. Então ficamos com duas apótemas. Mudamos o nome, mudamos aqui a apótema da base para G, e temos aqui um lindo teorema de Pitágoras. Para M, desculpa. Temos aqui um lindo teorema de Pitágoras que diz o quê? Reparem, está aqui este triângulo, com este lado e este. A apótema da pirâmide é a hipotenusa, e depois um dos catetos é a altura da pirâmide e o outro cateto é a apótema do quadrado. Portanto, temos que G2, G ao quadrado, é igual a H quadrado mais M quadrado. Esta fórmula está na página 168, quando o autor aqui, bem melhor do que eu, também não é a minha área, repito, já disse e volto a repetir, introduz estes conceitos, ou recorda estes conceitos. O conceito da apótema da pirâmide, a apótema do quadrado já vem do ensino da geometria fundamental, e a altura da pirâmide, como ela é regular, atenção, estamos agora a falar de pirâmide, estamos a estudar agora pirâmide regular. Caso particular que facilita muito o estudo, que são aquelas pirâmides que vocês veem no Egito, não é? Os egípcios não são burros. Se eles colocassem uma pirâmide toda torta, ela colapsava. Por isso o centro, a pedra que fica lá em cima, as pedras do topo, estão exatamente no centro de massa, creio eu que estão, estou a falar também do que não conheço bem, no centro, no baricentro do objeto, e por isso dá estabilidade à estrutura. Devem ter construído umas pirâmides tortas para ver, oblíquas. Construíram umas pirâmides oblíquas e elas caíram. E, logicamente, os seres humanos são conhecidos pela sua inteligência. E as pirâmides regulares são, de facto, nestas estruturas arquitetónicas, as pirâmides regulares são as estruturas mais estáveis. E também vos aconselho a vocês, se algum dia planejarem construir pirâmides, quem sabe, quantos de vocês não são engenheiros civis ou algo que o valha no futuro, façam pirâmides regulares. Então, nas pirâmides regulares, nós temos esta regra aqui, que é a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. A área da pirâmide. Bom, a área da pirâmide é fácil, não é? A área da pirâmide é fácil. É a área da base. Neste agora não é duas vezes a área da base, porque não há duas bases. No caso do prisma havia duas bases. E a base de cima e a base de baixo. Aqui neste caso só há uma. E a área é igual à área lateral das faces laterais mais a área da base. Não tem nada que saber. A área da base geralmente é fácil, neste caso as pirâmides regulares. Se não for regular, vão ter que determinar a área da base com a técnica que tem. Se a pirâmide for regular, basta calcularem a área de uma das faces e multiplicar. Imagina, uma pirâmide quadrangular era a área desta face vezes 4. Portanto, era 4 vezes a área deste triângulo isósceles que aqui está, mais a área da base, que era lado vezes lado. Mas se não for regular, têm que realmente calcular a área da base e depois somar às áreas laterais. Isto é a área
Imaginem que estão a fazer um objeto, sei lá, uma luminária maravilhosa lá para terem na vossa casa, com uma tecido, já sabem quanto tecido é que têm que gastar, têm que calcular a cobertura, não é? A pele da coisa, é a área da pirâmide. O volume. Bom, o volume está aqui a demonstração na página 169 e a demonstração é feita com aquelas brincadeiras que vocês faziam no infantário. Vocês não sei se recordam. Havia uns brinquedos, eu pelo menos tive esses brinquedos lá no meu lindo país comunista. Os comunistas forneceram aqueles brinquedos para as crianças aprenderem, brincarem aprendendo. Mas imaginem, se vocês tiverem um prisma, se vocês cortarem pelo vértice aqui, formam 3 pirâmides. São 3 pirâmides, uma que encaixa de cima, outra que encaixa do lado, e as 3 pirâmides juntas, aqui uma paragem na gravação, espero que tenha melhorado. As 3 pirâmides bem encaixadinhas formam um prisma. Então quer dizer o quê? Quer dizer que 3 pirâmides formam um prisma. Então, se 3 pirâmides formam um prisma, qual é que é o volume da pirâmide? Repita, era aquela brincadeira que vocês faziam na escolinha, antes de aprenderem a ler, que pegavam num prisma e eram 3 pirâmides que, encaixadinhas as 3, formavam um prisma. Unidas as 3 pirâmides, formavam um prisma. E vocês viam, eu pelo menos via espantado, como é que as 3 pirâmides encaixavam tão bem que formavam o prisma. Eu penso que era esta brincadeira, eu recordo-me vagamente desta brincadeira, também já passaram muitos anos. E a demonstração está aqui na página 169. O autor dedica-se a serrar o prisma, e ao serrar o prisma, serrar o prisma, forma 3 pirâmides, e essas 3 pirâmides encaixadas dão o prisma. Ora, nós recordemos que a área do prisma era base vezes a altura. Então, no caso da pirâmide, será base vezes a altura sobre 3. Então, o volume da pirâmide é base vezes a altura sobre 3. Onde está isso? Espero que esteja aqui rápido. Portanto, área da base... Escrevi aqui base, é a área da base. Área da base vezes a altura sobre 3. A explicação ficou mais ou menos dada por mim. A demonstração está aqui na página 170. Ora bem, aqui uma série de exercícios e depois complementos. Então, o último objeto aqui estudado pelo autor é o tetraedro regular. O tetraedro regular que terá a ver com os prismas, não recordo qual é a aplicação, a fascinação pelo tetraedro regular. Ora, o tetraedro tem 4 lados, não é? E se é regular, tem que ter uma base e depois tem que ter faces. Tetra, 4, edro, lado. Portanto, se tem 4 faces, a base tem que ser triangular, não é? Porque se a base for quadrangular como esta, tem 1, 2, 3, 4, 5. Seria 5, teria 5 faces. Então, para ser tetra, 4, a base tem que ser triangular. Então, tetraedro regular, tetraedro regular, atenção ao regular. Se fosse tetraedro, tinha triângulo qualquer em baixo, e depois a pirâmide aparecia, construída. Mas, se é regular, quer dizer que as faces têm que ser todas iguais. Então, se as faces têm que ser todas iguais, para haver regularidade, então a base tem que ser um triângulo equilátero e a altura tem que ser de tal maneira que esta face aqui seja igual à base. Então, o tetraedro regular, espero que entendam o desenho, é um bocadinho mal feito,
Está um bocadinho mal feito. Está a melhorar isto. Está um bocadinho mais de profundidade ao objeto. Dar um bocadinho mais de profundidade ao objeto. Ok, espero que tenham entendido melhor agora. Então, o que nós temos aqui é... Vou-lhe chamar A. Este lado mede A. Este lado mede A. Este lado mede A. Este mede A. Este mede A. E este mede A. Tudo mede A no tetraedro regular. Beleza. Então, o que é que podemos dizer disto? Bom, podemos dizer que a área é 4 vezes a área da base, não é? A área deste objeto, as áreas laterais, como os lados são todos iguais, os 3 de cima e o de baixo são iguais, portanto é 4 vezes a área da base. E a área total, 4 vezes a área da base. Calculando a área da base é um triângulo de lado AAA. Então vocês calculam aqui a altura. Isto é base vezes a altura sobre 2. É A vezes a altura sobre 2. E, pelo teorema de Pitágoras, tiram a altura. Quanto é que é a altura? A altura é... Portanto, fica A quadrado igual a H quadrado mais... Isto aqui é A sobre 2. A sobre 2 ao quadrado. Este passa para lá. 3 quartos de A quadrado igual a H quadrado. Portanto, H é a raiz de 3 sobre 2 vezes A. Portanto, A vezes raiz de 3 sobre 2 dá... Só recordei aqui rapidamente, porque eu nunca sei esta fórmula de cor. Há umas pessoas que sabem isto de cor. Sabem a altura de cor. A altura é a raiz de 3 sobre 2 vezes o A. Se souberem de cor, beleza. Eu não sabia, deduzi aqui rapidamente. Agora, multiplicando, fica raiz de 3 vezes A quadrado sobre 2. Portanto, se é 4 vezes a área da base, vai ser 4 vezes raiz de 3A quadrado sobre 2, e já vem aqui sobre 2, portanto, sobre 4. O H é sobre 2, mas tem aqui a base vezes a altura sobre 2, porque é um triângulo. Sobre 4, os 4 cortam, e, portanto, A quadrado. Também não vale a pena estarem a decorar isto. Sinceramente, é daquelas coisas, é pensar um bocadinho, é 4 vezes a área da base. Quanto é que é a área da base? É um triângulo equilátero. Como é que se determina a área do triângulo equilátero? Ou sabem a fórmula de cor, base vezes a altura sobre 2. Se não sabem, eu no meu caso, como não sei nada de cor, rapidamente deduzi aqui pelo teorema de Pitágoras a altura, e a altura então é raiz de 3 sobre 2A, e a área então é raiz de 3A quadrado. Virando. E o volume? E o volume? Mais uma vez o mesmo problema, não é? Para calcularem o volume, têm que baixar a altura para aqui abaixo, não é? E utilizar o que tinham visto no anterior, que é considerado aqui então a apótema da pirâmide, considerado a apótema do triângulo equilátero, forma-se aqui um triângulo aqui, daqui até aqui ao centro. Vou chamar isto como normalmente H. Depois tenho aqui M e tinha aqui G, não é? Ou seja, H, a altura da pirâmide, M, a apótema do triângulo equilátero, e G, a apótema do triângulo da face, não é? Que neste caso é isósceles, neste caso é melhor, é equilátero ainda. Então, tira-se que o G é igual a raiz de 3 sobre 2A. Tiramos aqui a apótema do triângulo equilátero. Também não me perguntem qual é a fórmula. Eu reajo sempre da mesma maneira. Vejo... este objeto é aqui, né? A distância é a mesma. E eu acho que vale 2/3 de H, não é? 2/3 de H. Quanto é que vale o OM?
demora um pedaço mais a deduzir a medida da apótema do triângulo equilátero. E com estes dados, com o G igual a isto, H, evidentemente, que é a nossa pergunta, porque precisamos da altura para calcular o volume da pirâmide. E o H, eu acho que a apótema aqui, eu vou chutar, posso estar errado, eu acho que é 2/3 de H. Eu acho que é 2/3 de H. 2/3 são 1/3. Okay. Teria que aqui lentamente fazer a dedução para chegar à apótema e para aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, já agora ver aqui no objeto, portanto, ficamos com volume igual à área da base, que já foi visto. A área da base é raiz de 3 sobre 2 vezes A quadrado, portanto raiz de 3 sobre 2 sobre 4, porque é metade da área do triângulo, vezes raiz de 3 sobre 4 A quadrado, vezes A raiz de 6. A raiz de 6 sobre 3, que é então esta medida aqui do H tirado pelo teorema de Pitágoras, da relação G2 igual a H2 mais M2, e isto dá, depois de simplificado, A quadrado raiz de 2 sobre 12. Depois de simplificado, o 12 é este 4 vezes 3. O A quadrado vezes o A dá o A ao cubo. E depois raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 12. Esqueci-me daqui de 1/3, né? Tudo isto divide por 3. Base vezes a altura, porque é uma pirâmide, divide por 3. E aqui daria raiz de 3, raiz de 6, portanto, raiz de 3, raiz de 6 sobre aquele 3, raiz de 12 sobre 3, raiz de 18, aliás, raiz de 18 sobre 3, e agora raiz de 18 é raiz de 9 vezes raiz de 2, não é? Raiz de 9 vezes raiz de 2, e portanto isto é raiz de 9 vezes raiz de 2. O raiz de 9 corta com o 3 e aparece aqui o raiz de 2. Então, a área é realmente fácil de determinar, porque a área é 4 vezes a área da base, que é um triângulo equilátero, mas o volume dá um pedaço mais de trabalho e precisam da regra, que é a apótema da pirâmide ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à altura ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. E dá um pedaço mais de trabalho. A ao cubo. Tem que ser A ao cubo, porque é um volume, não é? E raiz de 2 sobre 12. Que eles têm facilidade de memorizar. Quem tem facilidade de memorizar ganha aqui um tempinho nos concursos. Então, A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Isto é o volume do tetraedro regular. Portanto, uma pirâmide que tem 4 lados e regular. Portanto, todos os lados congruentes. Bom, exemplos, exercícios. Vou deixar isto para vocês se entreterem. O vídeo vai ficar por aqui. Amanhã, vamos então completar isto com o tronco da pirâmide. O que é que vamos fazer? Vamos
vamos definir uma pirâmide. Vamos definir uma pirâmide. Mas vamos cortá-la. Vamos cortar a pirâmide e vamos estudar este objeto bem comum, sei lá, para definir embalagens, para definir estruturas, não é? Isto é uma estrutura que tem alguma estabilidade e é possível trabalharmos com muitas estruturas que são troncos de pirâmide e é a continuação no vídeo da manhã. Fiquem bem, estudem matemática, isto aqui é com vocês, eu estou apenas a fazer a introdução ao assunto, o trabalho grosso é feito por vós.